Amém. Queria que você ficasse em pé nesse momento. E você que tem a sua Bíblia, vamos ler juntos Mateus capítulo 3. Na semana passada, os irmãos disseram assim: pastor, mas acabou tão rápido o culto. É porque a mensagem da semana passada eu vou terminar hoje. Amém? Então ficou mais rápido, né? Amém. Então vamos ler o mesmo texto que nós lemos a semana passada. Eu queria que todos, por favor, ficassem de pés para nós lermos, a não ser que você não possa ficar mesmo, né, por algum motivo. Mas se você puder, vamos ler o versículo 8 e 10 de Mateus capítulo 3. Se você não tiver com a Bíblia, você pode ler aqui na tela. Glória a Deus. Amém. O machado já está posto à raiz. 8. Produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Vamos ler o 9, né? Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. Versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós pedimos que o Senhor revele, que o Senhor dê entendimento à tua palavra a cada mente, a cada coração, e que, ó Deus, cada um de nós experimentemos as bênçãos de um verdadeiro arrependimento, e que a plenitude da vida do Senhor se manifeste em nossas vidas, em todas as áreas, trazendo cura, libertação, alegria, transformação, santificação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, obrigado. Então a gente vai concluir a mensagem da semana passada, e o nosso tema hoje, as bênçãos do arrependimento. De modo geral, as pessoas não gostam de admitir seus erros e pecados diante de alguém, diante de pessoas, porque as pessoas ou nós tememos as críticas, tememos a vergonha, tememos a condenação. Alguém nos aponte o dedo e fale alguma coisa contra nós porque erramos. E também, às vezes, não admitimos os nossos erros porque nós tememos a perda, tememos perder pessoas importantes que a gente considera especial, e às vezes achamos que se nós admitirmos os nossos erros, nós vamos ter perdas financeiras, dependendo do erro que nós cometemos. E normalmente nós procuramos esconder os nossos erros, nós procuramos ocultar nossas falhas, os nossos pecados. Achamos que não é proveitoso confessar o nosso erro. Não é benéfico, não traz benefício que as pessoas saibam, que alguém saiba que nós erramos. Achamos que é negativo sermos descobertos. Mas eu quero nessa noite falar com vocês algumas coisas positivas que nós recebemos quando nós confessamos os nossos erros, quando nós admitimos nossos pecados, quando nós confessamos as nossas transgressões. Quero falar de algumas coisas positivas. Seja essa confissão diante dos homens, ou seja essa confissão diante de Deus. Mas eu quero falar alguns benefícios que isso traz às nossas vidas. E que muitas vezes esses benefícios são frutos poderosos, são coisas transformadoras, porque
se trata de arrependimento, de se arrepender. Então, alguém que se arrepende de seus pecados é uma pessoa abençoada. Quem se arrepende de seus pecados é uma pessoa que é abençoada. Eu vou listar 7 motivos porque nós somos abençoados. Primeiro, a bênção de entrar no reino de Deus. Não adianta não, viu? Segura aí. A bênção de entrar no reino de Deus. Só um arrependido de verdade e perdoado entrará no reino de Deus. João Batista, ele deixou clara essa mensagem em Mateus capítulo 3. A mensagem de João era: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Aí quando Jesus chega, a mensagem também é parecida. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Na aproximação era preciso se arrepender. Na chegada dele em Jesus, era necessário também o arrependimento. Então, para entrarmos no reino de Deus, para alguém entrar no reino de Deus, precisa passar pelo arrependimento. Então, a primeira bênção que eu partilho com você nessa noite é isso. Qualquer pessoa que se arrepende dos seus pecados diante de Deus, abre-se para ela a porta do reino de Deus. Você pode dizer amém? Segunda bênção, a bênção de ter suas orações respondidas. Só uma pessoa que se arrepende de verdade, ela tem a sua oração respondida. Porque Deus conhece o coração. Se alguém chega diante de Deus sem arrependimento, escondendo os seus erros, escondendo os seus pecados, ele não vai ter a sua oração respondida. Por mais que ele necessite, por mais que ele precise, ele precisa chegar com quebrantamento diante de Deus. Ele precisa chegar com confissão diante de Deus, pedindo purificação e limpeza, para que Deus possa ouvir a sua oração. Marcos 11, 25 e 26 diz assim: e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também, o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então, o arrependimento gera o perdão. E uma vez que eu sou perdoado, eu vou falar isso um pouquinho mais à frente também, eu tenho também a graça de poder perdoar alguém que também falhou contra mim. E quando eu perdoo, porque eu entendo o valor do arrependimento, porque eu fui perdoado por Deus, então eu oro a Deus e Deus responde as minhas orações. Quando eu digo Deus responde as orações, não significa que Deus faz tudo que eu peço, significa que Deus responde as minhas orações. Porque a resposta de Deus pode ser: recebe, não, você não vai receber, e pode ser: espere mais um pouquinho que mais na frente você vai receber. Então você vai ter uma resposta de Deus, porque você está em comunhão com Ele. Então essa é uma bênção de ter as suas orações respondidas. Terceira bênção, a bênção da comunhão e presença de Deus. Só um arrependido de verdade pode viver na presença de Deus. Quem vive sem arrependimento, ele não consegue viver na presença de Deus. A sua mente o acusa, a sua consciência o acusa, tem até vergonha de orar, às vezes não consegue nem olhar para Deus com os olhos da fé, fica tão distante de Deus, não tem nenhum relacionamento com Deus. O coração fica distante de Deus, porque
sabe que pecou, sabe que está vivendo fora do plano de Deus, mas não se arrepende, não se quebranta diante de Deus. Então, queridos, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, não virá para pessoas perfeitas, para pessoas que nunca erram, mas virá para pessoas que se arrependem. O pastor Márcio Valadão, ele tem um ensino que ele diz assim, que o cristão vitorioso, que agrada a Deus, não é aquele que nunca peca. Ele diz assim que uma criança limpa não é a criança que nunca faz cocô, mas é a criança que faz cocô e depois a mãe vai lá e limpa. E passa o perfume, ele fica cheiroso. E todo mundo quer cheirar e pegar nos braços. E o cristão que tem uma vida agradável a Deus não é aquele que nunca peca, mas é aquele que se arrepende. Aquele que sabe o que fez e sabe que feriu o coração de Deus, mas ele, humildemente, ele se aproxima de Deus, se arrepende, pede graça, pede perdão. E aí o Espírito de Deus continua agindo em sua vida, fortalecendo, renovando, dando a ele a alegria da salvação. Você pode dizer amém? Quarta bênção do arrependimento: a bênção de oferecer a Deus uma adoração verdadeira. Só os arrependidos, perdoados e perdoadores podem oferecer uma adoração agradável a Deus. Só se recebe o perdão de Deus e o reparte a outro. Só fazendo isso, repartindo o perdão que recebe de Deus a outro, esse cristão é habilitado a ser um verdadeiro adorador. O Senhor Jesus, em Mateus 5, 23, 24, ele diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, a sua adoração, diante de Deus, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então, queridos, quando nos arrependemos, nós podemos oferecer uma verdadeira adoração a Deus. É impossível sermos verdadeiros adoradores se nós nunca paramos para pensar, se nós nunca paramos para ver como é que é o nosso relacionamento com as pessoas, como é que nós tratamos as pessoas e se estamos ferindo alguém, se estamos magoando alguém. Um coração arrependido é alguém que é capaz de pensar assim: eu quero adorar a Deus, mas eu sei que eu preciso resolver essa questão com essa pessoa, eu preciso tratar com essa pessoa. Então ela sabe que a sua adoração só vai chegar diante de Deus, só vai ser aceita, verdadeira, se ela tiver um coração arrependido, um coração humilde, um coração que pede perdão e que perdoa o seu irmão, o seu próximo, a pessoa que está ao seu lado. E aí, essa pessoa, com esse coração arrependido, quebrantado, se torna um verdadeiro adorador, porque ele oferece uma oferta que Deus aceita, que Deus recebe. Você pode dizer glória a Deus? Quinta bênção: a bênção da reconciliação. Alguém que se arrependeu dos seus pecados, ele pode viver na sua vida a bênção da reconciliação. Somente um arrependido perdoado pode ser livre para perdoar ao outro de verdade e ter paz. Somente pessoas com corações que foram apaziguados são capazes de perdoar outro, mas pessoas com os corações aflitos, com o coração cheio de mágoa e ressentimento, não é capaz de perdoar, porque ele mesmo não tem paz, e tudo vira briga, confusão. Mas uma vez que nós temos uma reconciliação
cósmica com Deus, uma reconciliação universal com Deus. Entendemos que Deus nos perdoou de nossos pecados horríveis, grandes, terríveis, sujos, transgressões enormes, que não merecíamos, não tínhamos mérito algum, mas Deus, com sua graça, nos amou, nos perdoou, nos purificou em Jesus Cristo, tirou os fardos de nossos ombros, de nossos corações, nos deu paz. Dessa maneira, nós temos condição também de perdoar o nosso irmão, o nosso próximo, o nosso semelhante. Você pode dizer amém? Então, queridos, pessoas arrependidas são pessoas reconciliadas. Pessoas que se reconciliam com Deus, que entendem o processo pelo qual ela passou, que possibilitou a sua reconciliação, são pessoas que também são capazes de reconciliar com o seu semelhante. Lucas 7:47, Jesus diz assim: portanto eu te digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quem é pouco perdoado? É quem tem poucos pecados, poucos erros? Eu cheguei a pensar assim: essa mulher é a mulher que quebrou aquele vaso de perfume aos pés de Jesus. E por algum tempo eu fiquei imaginando quem era pouco perdoado era alguém que tinha poucos pecados. Mas isso é um engano, não é assim. Na verdade, quem sabe que foi muito perdoado é alguém que sabe que é muito pecador. Porque os pecados que nós cometemos não são apenas os pecados do filho pródigo, daquele que abandona a casa do pai e vai viver no mundo, vai viver nas festas, nas drogas, nas orgias. Pecado não é só isso. Nós aprendemos na palavra de Deus que aquele irmão do jovem que saiu e foi para a rua, e foi para o mundo, e foi se divertir, e foi gastar tudo que tinha com prostitutas, o irmão dele que ficou em casa também era um pecador, também era cheio de inveja, também era cheio de orgulho, também não amava o pai, também desprezava o pai, apesar de estar do lado, ele também era um pecador. Então, na verdade, a questão de eu saber que eu fui muito perdoado não é uma questão de eu ter ou não poucos pecados, porque a palavra de Deus coloca todos no mesmo nível. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A questão de eu ser grato pelo perdão de Deus, eu reconhecer que eu sou muito pecador, mas Deus, com a sua graça, me lavou com o sangue de Jesus, me purificou, e eu sou muito grato a Deus por isso, porque eu não seria capaz de pagar a dívida. Jesus pagou por mim a minha grande dívida dos meus grandes pecados. Quando eu digo que eu tinha grandes pecados, eu não estou dizendo que eu matei uma pessoa, não estou dizendo que eu traí a minha esposa, que eu adulterei, mas eu estou dizendo que Deus conhece o meu coração, que muitas vezes pode ser que eu não matei ninguém na minha vida, mas pode ser que em alguns momentos eu tive vontade de fazer isso, e Deus conhece o meu coração, e Ele me perdoou. Então eu amo a Deus, porque Ele me pagou a minha grande dívida. Toda pessoa que entendeu que é um pecador, sabe que ele recebeu um grande perdão de Deus, por isso ele ama muito a Deus. Então, queridos, o arrependimento nos dá a bênção da reconciliação. Você pode dizer amém? Sexto, o arrependimento nos dá a bênção da transformação. A gente ouve muito assim: venha para Jesus como você está. E às vezes estamos na igreja e viemos para Jesus como nós estávamos e permanecemos até hoje como nós estávamos.
Querido, Deus te recebe como você está agora, como você é. Se no seu coração existe um clamor por mudança e por uma nova oportunidade. E o que é uma nova oportunidade? É uma nova chance de fazer certo. O que é oportunidade? É uma nova chance de fazer direito. Deus te recebe como você está, não para que você permaneça do mesmo jeito, mas para te levar a ser como Ele é. Você pode dizer amém? É impossível um arrependimento verdadeiro sem que haja uma metamorfose. Metamorfose no grego quer dizer mudar de forma. É a borboleta, que ela é um casulo, vira uma lagarta, vai sendo transformada, e aí ela se torna uma borboleta, uma criatura asquerosa, representa a vida do homem velho no pecado, uma vida suja, horrível, no lamaçal. Mas o arrependimento traz à vida da pessoa uma transformação, e ela deixa de ser uma lagarta e ela se transforma numa linda borboleta. Ela recebe uma nova vida, ela recebe uma transformação. Você pode dizer glória a Deus? Então Deus quer fazer em nossas vidas, através do arrependimento, nos dar a bênção da transformação. Eu sei que muita gente olha para a gente e diz assim, é crente, mas parece que não mudou muita coisa. Mas irmãos, todos nós temos que ter uma convicção. Eu não sou ainda o que eu deveria ser, mas eu não sou mais o que eu era antes. Você pode dizer glória a Deus? Então o arrependimento, ele gera na vida daquele que crê, daquele que tem no coração essa transformação. Diga-se comigo, Deus já mudou e está mudando a minha vida a cada dia. Agora foi um ensaio, agora vamos dizer bem forte. Deus já mudou e está mudando a minha vida a cada dia. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Queridos, no capítulo 3 de João, 1 João, no versículo 2, a palavra diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. E o versículo 3 diz: porque todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Você pode dizer amém? O arrependimento é a porta de nos tornarmos parecidos com Deus. É o início da transformação, o arrependimento. Em Efésios 4:32 diz assim a palavra: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Como Deus em Cristo nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. E no versículo 1 do capítulo 5 de Efésios: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Uma vez que eu passei pelo arrependimento, Deus me perdoou em Cristo, e eu sou perdoado, eu sou livre das cargas do pecado, da condenação, do juízo. Cristo levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Agora, como eu fui recebido como filho de Deus, porque todo aquele que se arrepende é feito filho de Deus, recebe o Espírito Santo. Então agora, como filhos amados de Deus, nós devemos perdoar uns aos outros. Irmãos, isso é transformação, isso é mudança, a capacidade de conviver
capacidade de amar. Eu quero contar aqui uma história de um conhecido meu, desde quando nós éramos crianças. Ele precisa tomar remédio controlado. Ele é muito abusado. E de vez em quando ele me procura e me aluga. E durante muito tempo eu relevei, mas de uns tempos para cá eu fiquei assim meio impaciente com ele. E toda vez que ele me procura, ele fala para mim: Pastor Marco, eu te amo. Pastor Marco, eu te amo. Mas na verdade, irmãos, ele não me ama. Ele quer que eu ame ele. Ele quer que eu escute ele. Ele quer que eu ouça ele. Ele quer que eu diga alguma coisa para ele. Ele quer a minha atenção. Irmãos, eu estou lendo um livro do pastor Tim Keller, e ele ensina que o amor é sacrificial. O verdadeiro amor é sacrificial. O verdadeiro amor tem sacrifício. Porque Jesus nos amou e Ele se sacrificou por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Quando nós pensamos no amor de uma mãe, nós estamos pensando em alguém que se sacrifica pelo filho desde o seu nascimento. O amor verdadeiro, ele é sacrificial. E se realmente nós vamos amar as pessoas, nós vamos precisar nos sacrificar alguma coisa por elas. Nós vamos precisar perdoá-las, caminhar mais uma milha, entender a sua realidade. Irmãos, e na convivência da igreja, nós sempre teremos criancinhas na fé, bebês na fé, adolescentes na fé, jovens na fé, e infelizmente poucos pais na fé. Nós temos que conviver com pessoas de todos os níveis espirituais, e até mesmo alguns que não são convertidos, que vêm para o culto, participam da igreja muitos anos, mas não são convertidos. E nós precisamos amar essas pessoas e mostrar a elas que elas precisam se arrepender. E se elas estão conosco, é porque Deus quer que a gente, com o nosso testemunho, venhamos mostrar para elas a bênção do arrependimento, da conversão, de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus. São um campo missionário pelo qual devemos levar a elas o Evangelho. Então, queridos, a sexta bênção é a bênção da transformação. Quem perdoa se torna generoso como o Pai Celestial. Queridos, e a sétima bênção, a bênção do perdão. O arrependido, ele recebe a bênção do perdão. Quem pede perdão sem se arrepender, ele engana. Mas isso não dura a vida toda. Vai chegar um momento que a pessoa que perdoa não vai mais perdoar, porque está sendo enganada. E aí, nesse estágio, é que se acaba muitos relacionamentos e até mesmo se termina muitos casamentos. Porque não há reciprocidade, não há verdade no pedido de perdão. Há apenas um engano para que a pessoa não perca alguma vantagem, não perca algum benefício. Então ela está apenas tapando o sol com a peneira, está mentindo. Então, quando eu falo das bênçãos do arrependimento, eu falo do verdadeiro arrependimento. Queridos, o coração arrependido gera o perdão ou a aceitação imediata de Deus. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Deus sabe quando aquilo que falamos
vem de dentro, é verdadeiro. Então, quando nós chegamos diante de Deus e nos arrependemos, imediatamente Deus aceita, Deus nos recebe, Deus nos acolhe. O que impede alguém de ser perdoado por Deus não são seus horríveis e terríveis pecados. Não, Deus não me aceita porque eu sou muito pecador. Deus não me recebe porque eu pratico muita coisa errada. Eu sou um drogado, eu sou um mentiroso, eu já matei alguma pessoa, eu já fiz tanta coisa ruim, eu enganei meu pai, minha mãe, aí Deus não me aceita. Errado. Não é isso que impede que alguém não seja recebido na presença de Deus. Não são seus pecados. O que impede que alguém não seja aceito por Deus é a falta do arrependimento. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados, mas vão para o inferno porque não houve arrependimento no coração. É preciso que haja diante de Deus o verdadeiro arrependimento. Só alguém arrependido pode ser perdoado por Deus. Por mais que os seus pecados sejam grandes e terríveis, mas se há arrependimento, haverá o perdão. Você pode dizer graças a Deus? Aleluia, graças a Deus. Então, queridos, daí a importância do arrependimento. Salmo 51, 17. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Tiago 4,10. Humilhe-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Queridos, a semana passada nós falamos sobre arrependimento e hoje também estamos concluindo essa palavra sobre arrependimento. Será que você que esteve aqui a semana passada ou que não esteve, mas está aqui hoje, será que você já compreendeu a importância do arrependimento para que você receba o perdão de Deus e os benefícios do arrependimento? Será que você pôde compreender isso? Quero dar um tempo agora para aprofundarmos mais sobre a importância do arrependimento e do perdão de Deus em nossas vidas. Eu quero aprofundar um pouquinho nisso aí, para logo após a gente estar concluindo. O perdão de Deus para o pecador arrependido, por muitas vezes, contraria a lógica humana. Quase sempre, o perdão de Deus ao arrependido choca as pessoas ao redor. As pessoas custam crer. Você agora é crente. Você agora é evangélico. Você agora é da igreja. Você que fez isso, você que fez aquilo, você que dizia isso, você que dizia aquilo, você que odiava crente. Como é agora que você está dizendo que você agora é da igreja? Você que fez tal coisa errada. Então, o perdão de Deus para o arrependido muitas vezes não é compreendido pelas pessoas, não é muitas vezes aceito. Os estudiosos, os sábios, isso não entra na mente deles. É loucura para os sábios desse mundo. Como pode? Porém, a Bíblia nos mostra que Deus, por Jesus, aceita o verdadeiro arrependimento de qualquer pecador, por mais sujo que tenha vivido, por mais nojento que tenha sido, por pior e grande que tenha sido o seu pecado.
mesmo que o mundo não faça, não entenda, não aprove, mas uma vez que há o arrependimento, Deus concede perdão e graça ao pecador. Você pode dizer amém, querido? Na verdade, até muitos cristãos, muitas vezes, não entendem. Ouça-me. Não fuja do arrependimento diante de Deus, por causa das críticas das pessoas, por falta da compreensão das pessoas. Não, eu não vou para a igreja, eu não vou ser cristão, ser crente. O que vai dizer fulano, o que vai dizer minha mãe, o que vai dizer meu vizinho, o que vai dizer meu amigo, o que vai dizer meu patrão, o que vai dizer fulano ou beltrano. Queridos, não fuja do arrependimento por causa da opinião das pessoas, de alguém. Não tema os homens. Mais importante é ter o temor de Deus no coração e se arrepender, do que temer a opinião dos homens e se esconder, e se ocultar, e se isolar de todos, fingindo ter uma vida que você não tem. No mês passado, morreu de infarto, em novembro de 2022, o ator Guilherme de Pádua. Na época que Guilherme de Pádua assassinou Daniela Pérez, lá em casa a gente assistia a novela. Minha mãe era muito crente, mas era noveleira, infelizmente, né? Minha mãe não perdia uma novela. Era aquilo que ela assistia em casa, era novela. A minha mãe, que já está com o Senhor. E eu me lembro desse acontecimento há 30 anos atrás. Guilherme de Pádua assassinou a Daniela Pérez. Eles faziam um papel, um romance nessa novela. E essa novela foi escrita pela mãe de Daniela Pérez, Glória Pérez. Na novela escrita pela mãe, aconteceu essa tragédia. Pode voltar lá. Eu disse para ele ser rápido, ele está sendo mais rápido do que eu pensava. Queridos, e Guilherme de Pádua morreu o mês passado de infarto. O assassinato que ele cometeu contra Daniela Pérez contou com a ajuda da sua esposa na época, Paula Tomás. E eles, de forma cruel, mataram a tesouradas ou apunhaladas a jovem Daniela, né? 6 anos e 9 meses depois do seu julgamento e prisão, Guilherme de Pádua foi solto. Segundo o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista de Lagoinha, ele se converteu ainda na prisão. E quando ele saiu da prisão, ele se tornou membro da Igreja Batista da Lagoinha. A igreja do pastor Márcio Valadão, André Valadão, Ana Paula Valadão, Diante do Trono e etc. E na Igreja Batista da Lagoinha, Guilherme de Pádua se tornou pastor. E o trabalho pastoral dele era acolhimento dos presos que saíam das prisões. Como é que a maioria das pessoas, inclusive muitos cristãos, reagem a uma história como essa? No seu falecimento, o autor de novela, Aguinaldo Silva, afirmou que Pádua tinha uma dívida impagável com a sociedade.
o ex-marido de Daniela Pérez, o ator Raul Gazola, publicou um vídeo no Instagram quando da morte do ator, e ele disse: hoje o mundo acordou melhor, o ar acordou mais limpo, foi feito a justiça divina. Diante dessas publicações, muitas pessoas comentaram: nessa hora está lá no inferno queimando, foi para o capeta. Muita gente declararam palavras como essa. O que você diria sobre uma pessoa assim? Seria possível que Deus possa perdoá-lo mediante o arrependimento verdadeiro? Eu não vou entrar aqui no mérito para dizer que se ele se arrependeu de verdade ou não, se o que foi feito com ele foi certo ou não, não vou entrar nesse mérito. Mas eu quero que você faça uma reflexão, pense sobre isso. Se ele se arrependeu de verdade do repugnante, do terrível, do abominável crime que ele cometeu, será que Deus o perdoaria? A aceitaria como seu filho, como alguém salvo? Eu quero ver na Bíblia um caso de 2 sentenciados à morte por seus muitos pecados e crimes cometidos. Isso está em Lucas 23, 39 a 43. Vocês podem acompanhar a leitura. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu quero trazer 3 atitudes de um desses ladrões que o Evangelho narra. Primeira atitude: reconheceu o seu próprio pecado. Ele diz no versículo 41, na parte A: para nós é justo, pois recebemos o castigo merecido por nossas obras. Um dos ladrões disse: estamos aqui sendo justiçados, cumprindo essa pena, morrendo nessa cruz, passando essa vergonha, porque nós somos pecadores. Estamos aqui morrendo na cruz porque nós cometemos crimes, obras más. Um dos ladrões reconheceu ali, ao lado de Jesus, os seus muitos pecados. Segundo, reconheceu que Jesus não merecia morrer, mas este nenhum mal praticou. 41b, se referindo a Jesus. Ele não praticou nenhum mal, ele está aqui na cruz morrendo, mas ele não tem nenhum pecado que justifique que ele esteja aqui. Nós merecemos estar aqui, ele não. Esse ladrão reconheceu a santidade e justiça de Jesus. Se Jesus não merecia morrer, por que morreu? Por que Jesus estava ali? Eu quero dizer para você que não foi por causa do poder dos judeus, não foi por causa do poder de Roma, do poder político, do poder dos homens. Ele morreu porque ele se ofereceu para morrer no meu lugar e no seu lugar. Jesus morreu pelos nossos pecados. Terceiro, reconheceu Jesus como rei. Versículo 42: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ele olhou para Jesus e reconheceu nele um rei,
o rei que tinha poder, um rei que viria para governar. E aí, o que ele faz? O que ele fez? Ele invocou o nome de Jesus. Senhor, tu és o rei. Eu creio em ti como meu rei, como meu Senhor, como meu Salvador. É isso que ele estava dizendo. Eu creio que tu podes me salvar, apesar de eu ser um pecador. Eu confesso que eu sou um pecador, reconheço. Mas Jesus, eu invoco a ti, lembra de mim quando vieres em teu reino. Ele invocou o nome do Senhor. E Romanos 12:13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, arrependimento só tem poder por causa de Jesus. Arrependimento verdadeiro e o perdão é algo que se realiza a nós, diante de Deus, somente através de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Não é de outra maneira, não é de outro modo, não é de outra forma, não é em outro nome, não é em nome de outra pessoa, não é em nome de um Deus qualquer, mas somente através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Rei que foi crucificado no lugar do mendigo, do pobre pecador. Você pode dizer glória a Deus, querido? Aleluia. Quarto, pelo seu arrependimento, Jesus lhe garantiu perdão e salvação. Jesus disse para ele: um assassino, um ladrão, uma pessoa má, uma pessoa que tinha feito tantos males, quando ele se arrependeu e clamou, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você pode dizer glória a Deus? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia é clara. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé naquilo que Jesus fez por nós, por ti, na cruz. O perdão não isenta o homem de sofrer as consequências jurídicas e sociais de seus pecados. Ele continuou na cruz e foi até o fim, morreu. O seu corpo morreu. Quando ele foi perdoado por Deus, por Jesus, Jesus não disse: agora sai da cruz e vai andando para sua casa. Não. Jesus deu a ele a salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Quando cometemos certos pecados, vai ter consequências. Vai ter que ser cumprido a justiça. Socialmente vai haver uma marca. Socialmente pode ser que não possamos ir em alguns lugares, porque não seremos bem-idos ou bem-vindos. Mas diante de Deus, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Perdão, salvação, vida eterna, por causa de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, querido? Aleluia. Jesus, o Filho do Homem, tem poder de perdoar pecados na terra. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você quer ser perdoado dos seus pecados, recorra a Jesus. Recorra a Jesus. Como aquele cântico que nós cantamos ainda há pouco. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que clamar, eu clamarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Mas eu chorarei e clamarei diante de Jesus, o Rei que deu a sua vida pelo pecador, pelo mendigo, pelo pobre. Se você se arrepender de verdade de seus pecados, seja ele quais forem, até de crimes hediondos, o perdão de Deus para você será imediato. Hoje mesmo, agora mesmo, estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Eu quero concluir dizendo para você nessa noite que recebeu
recebeu arrependido é um ato da generosidade de Deus. Recebeu arrependido, pecador arrependido. Quando Deus faz isso, Deus mostra que é generoso. Deus mostra que é bondoso. Deus mostra que é misericordioso. Deus mostra que nos ama. Deus mostra que te ama, que ama o homem. Mas lembre-se, o versículo 8 diz assim: deem fruto que mostre o arrependimento. A possibilidade de nos arrependermos é fruto da generosidade de Deus, porque todos nós já estávamos separados de Deus por causa de nossos pecados. Todos pecaram e estavam afastados da glória de Deus. Irmãos, Deus não precisa da companhia do homem. Deus, ele é feliz sendo Deus. Deus, ele é feliz na companhia, da sua própria companhia. Porque Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Deus não precisa de mais ninguém para ser completo. Ele já é completo, ele é Deus. Ele poderia simplesmente nos deixar continuar caminhando em direção ao abismo sem fim, de nunca chegar ao porto, de nunca chegar ao destino. Deus poderia nos deixar vagando sem rumo e sem direção. Mas Ele preferiu abrir a porta para que nós pudéssemos voltar para Ele, mediante o sacrifício de seu Filho Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o clamor de Jesus na cruz. E isso aconteceu para que eu e você fôssemos recebidos nos braços do Pai. Sem o arrependimento não há salvação. Estamos perdidos e condenados, como árvores sem fruto, que são cortadas e lançadas ao fogo. Versículo 10 de Mateus 3. O arrependimento é Deus nos dando a oportunidade de participarmos do seu reino. Hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus ao ladrão pecador. É a oportunidade que Deus nos dá para a salvação. Hoje a porta da arca está aberta. Um dia Noé fez uma arca e abriu a porta da arca para quem quisesse entrar. Através de Cristo, Deus abre a porta da salvação para qualquer pessoa que queira entrar. Qualquer um de nós que queira entrar, a porta está escancaradamente aberta. Hoje, nós podemos, através do arrependimento, entrar para o reino de Deus. O arrependimento é a porta que nos faz entrar na presença do Pai, de Deus, e sermos recebidos e aceitos como filhos amados. Mas essa porta não é para sempre. Vai chegar um momento que essa porta vai fechar. E a gente pode observar, irmãos, no mundo, cada vez os sinais mostrando que os tempos estão chegando ao fim. Existe no mundo um espírito anticristo. No Brasil, cada vez mais a gente percebe um espírito anticristo. Nas nações, nós estamos vendo mais de 300 milhões de cristãos perseguidos pelo esse espírito do anticristo, se levantando contra tudo aquilo que é Cristo, os valores de Cristo, o reino de Cristo, o nome de Cristo, a fé em Cristo. Queridos, isso nos mostra, a porta está próxima a se fechar. E quando ela se fechar, muitos vão querer entrar, mas já vai ser tarde demais. Ela vai se fechar, e uma vez que ela se fecha, ela não vai mais se abrir. Isaías diz:
Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Eu concluo nessa noite dizendo para você: aproveite e entre pela porta aberta do reino de Deus, chamada arrependimento de pecados. Quero convidar você a ficar em pé por um momento, em nome de Jesus. Eu quero dar um tempinho aí no seu lugar. Amém? Para que você venha se arrepender dos seus pecados. Como aquele ladrão, aquele pecador, olhar para Jesus e dizer: eu sou pecador, eu mereço a condenação, mas tu és o rei. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Lembra de mim. E se você fizer essa oração, um coração sincero, um coração verdadeiro, você ouvirá do Senhor: hoje mesmo eu perdoo os teus pecados e te recebo como meu filho, como a minha filha. Te recebo no meu reino que já veio e no meu reino que ainda virá. Feche seus olhos aí no seu lugar, com as suas próprias palavras. Fale com o Senhor a respeito disso.